Olá, nós estamos iniciando mais um programa Castelo Forte e no encontro de hoje nós vamos conversar com o professor Germano Hickman. Ele é diretor do SEAT Região Alta e na cidade de Roca Salles, né? Isto aí. Então nós teremos aqui nesse programa uma troca de ideias com o professor, vamos conhecê-lo melhor, também conhecer a proposta do SEAT Região Alta na cidade de Roca Salles. Então, professor, eu gostaria que o senhor começasse assim falando um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, da tua trajetória pessoal. Hoje tu és diretor do SEAT Região Alta. Mas antes de chegar ali a ser diretor, por onde você passou? Qual é a tua formação de origem e por que tu escolheu ser professor? Muito bem, obrigado pela oportunidade, né, pastora Miriam, de poder estar falando num programa tão importante para a comunidade evangélica de Lajeado, né, e poder falar também um pouco da minha história e com certeza também de todo o trabalho que nós desenvolvemos na unidade Região Alta, né, desde o ano de 2011, assumida então pelo SEAT, né. Eu iniciei a minha história, a minha trajetória, a minha história escolar, né, no município de Ijuí, né, onde cursei então toda a minha educação infantil, séries iniciais, ensino fundamental, séries finais, e pensando em novos horizontes, em ampliar a minha formação, busquei Ivoti, né? Busquei o Instituto de Educação Ivoti, onde no ano de 2003 fui para lá cursar o ensino médio e também concomitante o curso normal, né? Então tenho hoje a minha formação voltada para o magistério, né? Sou professor e sempre tive interesse em transmitir o conhecimento às pessoas, né? Isso é algo que me move, né? Acho isso muito importante, essa relação com as pessoas, né, com os alunos, com as famílias, buscar isso é fundamental na escola de hoje, né, e isso me acompanha me acompanhou e me acompanha hoje na minha formação e no trabalho que exerço hoje, né. E lá em Ivoti também, pelo fato de ser aluno interno, né, algo que é uma experiência única na minha vida, né, onde pude conhecer pessoas de outros lugares, né, de outros estados. E toda essa convivência com esses colegas lá gerou uma série de aprendizados, né? Sejam eles de ordem relacional ou também de ordem de conhecimento, de aprendizagem, né? De troca de experiências, né? Onde, por exemplo, no período de férias, construídas essas relações, a gente visitava os colegas, né? Para conhecer esse contexto, saber de onde vinha esse colega, né? Enfim, a gente acaba, através da aprendizagem, através da convivência na escola, criando essas relações e também ampliando essas amizades e todo esse conhecimento, isso que acaba sendo gerado a partir dessas relações, né? E essa experiência única a gente teve a possibilidade, né? Tive a possibilidade em Ivoti, né? Então, também algo muito importante sim, de registrar questões de aprendizado pessoal, né? De organização pessoal, com rotina de estudos, né? A gente tinha semanalmente afazeres, onde nós éramos responsáveis, né? E toda essa organização foi importante no exercício também da liderança, né? Hoje, estando num cargo de liderança, todas essas vivências foram importantes, né? E me auxiliam hoje no meu trabalho, né? Então, certamente me sinto muito grato por ter estudado lá, né? E concluído o ensino médio lá. Então, também nesse período, a gente precisa buscar uma formação em nível superior. E o IEI, por também ter esse DNA na formação de professores, né, iniciou o curso superior de licenciatura em pedagogia, né, e acabei também, por outros rumos, indo cursar um semestre na Unicinos, curso de biologia, e não era aquilo que eu desejava, né, era na área da licenciatura, enfim, mas acabei retornando a Ivoti, né, onde também cursei a licenciatura em Pedagogia no Instituto Superior de Educação Ivoti e concomitante a esse período onde estudei lá, trabalhei no IEI, né? Então comecei como estagiário, onde eu exerci diversas funções e depois também fui efetivado como
professor e trabalhei com alunos que ficavam em tempo integral na escola. Então a gente, naquele período, esse projeto estava iniciando na escola e a gente fez parte desse pontapé inicial e desse processo todo naquele período, né? Então, um pouco assim da minha história, né? Onde também na questão do ensino superior foi muito importante, assim, as vivências que nós tivemos lá, né? Participando de seminários, de cursos, né? Eu ainda lembrei agora de mencionar também que foi algo importante, assim, todas as vivências que a própria rede sinodal proporcionou enquanto aluno, né? Encontro de corais, encontro de dança, encontro de teatro, todo esse intercâmbio que é característico das nossas escolas da rede sinodal, né? Onde a gente vai para esses lugares, participa dessas atividades. Em muitos desses locais a gente acaba se hospedando, né? Em famílias que têm os filhos na escola, a gente conhece pessoas das comunidades, né? Então todo esse processo também foi importante na formação, né? E é algo assim de registrar e que a gente sempre volta e meia, né? Quando a gente busca aquelas memórias passadas, né? Estive naquele lugar, né? Conheci pessoas lá, enfim. Isso tudo foi importante na minha trajetória e também na minha formação, né? Tu tens uma fala, assim, muito importante no sentido, assim, pelo menos para mim passou essa impressão de que a escola é esse lugar onde eu não apenas cresço, né, do ponto de vista de aquisição de conhecimento, né, racional, mas é um lugar de relacionamentos, né, e é ali que também enriquece a construção de conhecimento, né. Hoje tu és diretor, então, do SEAT Região Alta, e eu acredito que essa experiência vivida, né, tu trazes junto para o SEAT Região Alta. E como é que tu vês, assim, tu entendes que lá, em Roca Salles, tu estás percebendo uma escola que traz aspectos como esse que você mencionou agora, né, de relacionamento, de comunidade, né, de integração, família, escola, igreja. Como é que tu vês isso, assim? Sim, com certeza. Assim, a gente identifica isso no processo com as famílias, com os alunos, né? Pelo histórico da própria comunidade evangélica de Roca Salles, né? Se a gente for pensar no início desse projeto todo, é importante destacar isso, né? Onde nós tínhamos um projeto centenário funcionando também e que era mantido pela comunidade evangélica de Roca Salles, né? E num movimento sempre pensando na educação, que é algo que faz parte da história das nossas comunidades, né? Onde através de um diálogo de lideranças, né, se pensou, não, precisamos manter esse projeto funcionando, né? Precisamos manter esse projeto em andamento, né? Se iniciaram essas tratativas entre a comunidade evangélica de Roca Salles e a comunidade evangélica de Lajeado. Nós temos hoje, através de toda essa movimentação, até como forma de registro, algo importantíssimo, né? Entre comunidades confessionais, um projeto educacional sendo executado, né? Que passou por reformulações e que com esse projeto funcionando nós temos essas possibilidades, esse relato que eu fiz há pouco, né? Dessas relações terem continuidade, né? Então, talvez hoje eu não estaria aqui falando para você, né, mas por essas lideranças, por essas pessoas que se preocupam com a educação e que pensaram em manter um projeto funcionando, né, assim também lideranças de Lajeado, lideranças de Roca Salles, e nós temos a possibilidade de continuar executando esse projeto lá, que vem nos mostrando resultados, né, e que com certeza sim, ele é baseado numa boa relação com a comunidade evangélica de Roca Salles, né, que apoia esse projeto, né, que apoia essa atividade lá. Em termos de relações, assim, é importante destacar programas que também em Lajeado nós temos e fazemos lá, meditações com a pastora, né? Os alunos vão até a igreja, participam desses momentos, né? Nas atividades em datas comemorativas também sempre convidamos a pastora para trazer uma mensagem, fazer uma oração. Então há uma relação muito boa de apoio, né? Onde a comunidade entende que é importante ter um projeto educacional em funcionamento, né? Assim também como todo o apoio que a gente tem também da comunidade evangélica de Lajeado, né, que acredita nesse projeto, que entendeu que era importante esse passo que é dado lá hoje, né, que nós já estamos entrando no 5º ano, né, de trabalho, né,
e que com certeza tudo isso facilitou para que hoje a gente pudesse ter esses objetivos sendo alcançados, né? O aumento do número de alunos, né? As melhorias na estrutura lá, e sempre assim primando por aquilo que é importante no SEAT, né? Onde a gente no ano de 2011 começou a executar a mesma proposta pedagógica que nós executamos aqui em Lajeado, começamos a executar lá em Roca Salles, e sempre respeitando as particularidades locais que são importantes, sempre primando pela relação com a comunidade, que é importante, né? Proporcionando esses momentos para os alunos, né? E tendo hoje pessoas que apostam nesse projeto, né? Onde historicamente a unidade de Lajeado sempre recebeu alunos de Encantado e Roca Salles. Há uns 10 anos atrás, nós tínhamos 2 ônibus se deslocando de lá com alunos que estudavam aqui. E o SEAT faz o processo inverso e vai até a região alta do Vale do Taquari e implanta uma unidade de ensino lá, né? Valorizando o projeto local, valorizando aquela comunidade, né? Essa comunidade local que entende que a educação é um investimento importante, né? E que com certeza sim, ele é baseado nessas relações, e é fundamental esse processo, né? De relação com as famílias, com a comunidade, com os alunos. Esse eu diria também que é um dos nossos diferenciais como instituição, né? A relação com as famílias, primar por isso, trazer a família para a escola, né? Estar perto da família, manter a família informada das atividades que a escola realiza, né? Então todo esse processo é fundamental, ainda mais pelo contexto que nós vivemos hoje, né? Onde eu vejo assim que é algo que cada vez mais nós devemos intensificar, né? Porque nesse processo eu gosto sempre de frisar: a família é importante, a escola é importante, tem as suas responsabilidades, e nós temos o aluno, né? Então, quando essas 3 partes funcionam, a escola funciona bem. Mas a família também é importante nesse processo. A família, ela é o referencial, é a base, e o aluno tem que vir com essa bagagem também de casa, né? Então, na escola, a escola vai dar andamento a isso, vai fortificar isso, mas a gente tem uma certa carência em algumas realidades onde há a ideia de que a escola é responsável 100% por esse processo, né? E a gente sabe que não, que todos precisam contribuir, precisam fazer a sua parte, né? Então, nesse processo todo, a gente, enfim, nos alegra, né, de ter um projeto educacional funcionando, né, e alcançando seus objetivos. E também destaca, assim, a importância que foi esse processo entre as comunidades, né? Algo importante, onde a gente pode ter em exercício, né, profissionais trabalhando, famílias apostando, né, na unidade do SEAT lá, e esse trabalho todo que nós temos realizado lá, e que cada vez mais, né, a gente tem conseguido mais alunos e mais famílias que acreditam nesse processo. Que interessante, professor. Enquanto você falava, eu me lembrei, educar, se eu não me engano, é conduzir para, né? Isso. E também a família deve conduzir seu filho, sua filha para um lugar, né? Também a escola tem essa clareza. Você falou a importância para o SEAT Região Alta, essa clareza de andar lado a lado com a comunidade, com a família. A escola sabe que a educação é esse conduzir para, né? E certamente vocês também, como você relatou aqui, passam por situações em que muitas famílias desconhecem isso ou não querem assumir esse compromisso. Aquilo que o Cortella fala, né? A escola faz a escolarização e a família muitas vezes quer que a escola eduque seus filhos e assuma outros compromissos que muitas vezes são dos pais, né? Mas eu gostaria que falasse um pouquinho para nós, assim, lá na região alta, pelo que eu vi, assim, tu fala com muita alegria, né, desse teu momento da tua vida e também do SEAT lá em Roca Salles. Como é que está sendo esse conduzir para, assim? O que vocês têm pensado como escola? Esse aluno que chega no SEAT região alta, por que ele vai para lá? E por que ele deve ir para o SEAT região alta? Certo. Nesse processo que eu mencionava antes, né, de implantação da mesma proposta pedagógica que nós temos hoje em Lajeado, nós fomos aos poucos implementando as atividades lá, né? Então, no primeiro ano, no ano de 2011, né, que foi o primeiro ano, a grande tarefa nossa, o grande desafio, foi a retomada do ensino médio,
né? Então retomamos o ensino médio lá, que era algo que nós não tínhamos em funcionamento, né? No ano de 2012, o berçário, que também é um diferencial que nós não tínhamos na região. Em 2013, assim, com essas implantações, nós atendemos toda a educação básica lá. E também no ano de 2013 passamos a oferecer turmas do SEAT Idiomas, né? Então assim a gente contempla todos os níveis da educação básica, né? O que também durante esse período foi importante foi a implantação dos projetos. Por exemplo, as viagens de estudos, né, que já ocorreu em Lajeado, nós também passamos a implementar lá, né? Projeto como o próprio aluno pesquisador, que no primeiro ano que nós executamos em Lajeado, nós fizemos de uma forma diferente lá na região alta, mas já no segundo ano passamos a implementar da mesma forma que aqui na unidade de Lajeado, né? Então, estes projetos que nós ofertamos para os alunos aqui em Lajeado, nós também ofertamos lá, pensando, né, nos diferenciais que esses projetos oferecem para esses alunos e para aquela comunidade lá, porque isto também foi importante para as famílias, né? Bom, nós temos uma unidade do SEAT funcionando em Roca Salles, e o que o SEAT prima no seu trabalho? Pela relação professor-aluno, para que esse momento lá na sala de aula aconteça, né? E sim, que toda a questão de estrutura, que é importante, que é um diferencial também que a gente oferece para as famílias, vai ser algo que vai agregar valor ainda mais para aquilo que é feito em sala de aula. Mas a nossa prioridade é esta relação, né? Como está acontecendo esse processo? E pensando nisso, qual é a preocupação da escola? A escola tem um investimento grande em formação continuada, né? Então, como é que funciona essa formação continuada? Nós temos alguns professores que atuam em ambas as unidades, certo? E alguns professores que atuam apenas em Lajeado e alguns que atuam apenas na região alta. Mas a nossa formação continuada são todos os professores juntos, né? Então, a primeira semana de trabalho antes do início das aulas, os professores se deslocam para a unidade de Lajeado e tem formação junto, os seminários são juntos. E claro que também, né, nós temos momentos individuais de ambas as unidades, que lá também, né, são realizados trabalhos lá, mais específicos. Porque, por que nós acreditamos nisso? O professor bem formado, bem qualificado, vai conseguir ofertar diferenciais para o aluno dentro da sala de aula, né? E é isso que nós buscamos lá, e com a oferta desses projetos para as famílias, em termos de atividades optativas, né, que nesse aspecto, nem todas são ofertadas lá. Mas nós também buscamos valorizar o que nós tínhamos e que acontecia lá na escola e que era muito importante, como o coral, o teatro e a dança, né? Há 2 anos passamos a oferecer fábrica de ciências, né? E assim, sempre que a gente tem demanda e tem interesse e há a possibilidade de oferecer, a gente busca outras possibilidades. Na questão esportiva, nós temos alunos da unidade que vêm para Lajeado aqui na unidade e fazem atletismo aqui, fazem vôlei. Então, sendo nosso aluno lá, existe essa possibilidade também, né? Mesmo que a gente não ofereça lá, mas o aluno ele pode se deslocar da unidade para fazer a aula aqui, né? Então são diferenciais importantes, e são esses diferenciais que têm sido fatores de decisão para que a família opte ou não pelo trabalho que nós temos na unidade, né? Mas principalmente assim, nós queremos um aluno onde nós não frisamos que nós preparamos para a vida, porque nós temos que preparar para a vida, né? Isso é intrínseco ao trabalho da escola, mas sim um espaço de estudo, de muita dedicação. Este é o propósito do SEAT, né? Tanto em Lajeado como na região alta. A preocupação que nós temos de um aluno que venha para a escola e tenha, né, vontade de estudar, sede pelo conhecimento e queira aprender, né? E para isso nós qualificamos bem os nossos profissionais, o nosso corpo docente, né? O nosso projeto pedagógico é voltado para isso, né? Onde nós vamos trabalhar esses eixos juntos, né? Para que a gente consiga entregar um aluno bem preparado não só para o vestibular, mas também para a vida, né? E que o período que ele esteja na escola seja importante para ele, e que ele possa ter o maior número de experiências nesse espaço escolar, que vão com certeza fazer a diferença para ele quando ele for ser um líder, quando ele for assumir um cargo de liderança, né? E é o que nós temos visto os nossos alunos, né, trabalhando na própria comunidade local, né, em empresas, enfim, alunos que vão prestar o vestibular, que querem um diferencial, né, seja na federal, seja na particular, né, e que com certeza todas essas vivências que eles
tem na escola, e como mencionei também a própria questão dessas atividades optativas, as próprias vivências da rede sinodal, né, onde o aluno vai e passa esse momento na casa dessas famílias, enfim. Então todo esse processo é importante na construção da aprendizagem, na formação do nosso aluno, né? Esses são diferenciais que têm agregado valor ao nosso trabalho e têm feito com que as famílias escolham a nossa escola, né? A questão também das línguas estrangeiras, que é importante, né? A língua alemã, a língua inglesa, que é algo que nós iniciamos já na educação infantil, né? E trabalhamos com o aluno até o ensino médio. Então esses são alguns diferenciais onde o aluno tem a possibilidade de prestar provas de proficiência em língua alemã, em língua inglesa, né? E que agregam valor ao currículo dele, né? E que são diferenciais para a formação do nosso aluno. Muito bom! Hoje nós conhecemos um pouquinho do trabalho do SEAT na região alta, especificamente Roca Salles, né? E nós vimos aqui o professor Germano, uma pessoa apaixonada pela educação, pelo que faz. E o SEAT Região Alta está com as matrículas abertas. Isso, estamos com as matrículas abertas, né, em horário de funcionamento agora no mês de janeiro e fevereiro. E convidamos as famílias, né, para que venham para o SEAT. SEAT-se com a gente, né, em 2016, e com certeza será uma decisão de grande valor. Muito obrigada, professor. Desejamos a vocês lá um excelente trabalho e que essa escola dirigida por ti nesse momento possa crescer não só em número, né, mas também em uma proposta de humanização e de cuidado. Com certeza, obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigada. Each voice
Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco também agora. Nós queremos repartir um pouco da palavra de Deus com as pessoas que estão nos vendo pela televisão. Nós acabamos de ouvir um pouquinho sobre educação, sobre conhecimento, sobre desenvolvimento do ser humano na área do conhecimento. E é interessante que a fé cristã fala do ser humano de uma forma completa. O ser humano não é só conhecimento, o ser humano não é só intelecto, mas o ser humano também tem o físico, ele também tem o espiritual. E quando um desses 3 pontos estão em déficit, então a gente está desequilibrado em nossa vida. Tem um teólogo muito importante na nossa igreja, na SLB, que se chama Gottfried Bachmeier, e ele fala sobre o ser humano. E o ser humano, ele entende que a fé cristã, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. A alma como a psique, que é a mente, e o espírito, aquela dimensão do ser humano em que se tem necessidade de se relacionar com Deus, com algo que vai além de nós. E eu escolhi um texto do Evangelho que fala sobre Jesus como criança. E o Evangelho de Lucas 2:52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como é interessante perceber que Jesus, o Filho de Deus, ele crescia em sabedoria, ou seja, na sua mente, no seu intelecto, no seu conhecimento, mas ele crescia também em estatura. O físico de Jesus estava se desenvolvendo, mas em graça diante de Deus e dos homens, ou seja, espiritualmente, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo na intimidade e na dependência daquele que nos criou. Assim, nós precisamos entender o ser humano como aquele que precisa de nutrientes físicos, fisiológicos, necessidades fisiológicas, mas aquele que precisa nutrir a mente, conhecimento, mas aquele também que precisa se relacionar com Deus. Que tu possas crescer em estatura, em sabedoria, mas também em graça diante de Deus, conhecendo mais a esse Deus que tanto te ama, a tal ponto de dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em teu lugar e te dar a vida eterna. Que assim Deus te abençoe, te fortaleça nesse novo ano de 2016 e que Ele te encha de graça, sabedoria. Amém.